Alguns coleguinhas estão falando. Tem coleguinha falando que a presidente do Palmeiras está certa porque ela é a única que peita o Flamengo. Por que tem que peitar o Flamengo, bonitão? Me diz, por que tem que peitar o Flamengo? Não, porque aí o rapaz argumenta, né? Aliás, uma das coisas mais constrangedoras do ponto de vista jornalístico que eu vi nos últimos tempos. O rapaz coloca assim, não, de terno, lá todo de terno assim, né? Os caras botam um terno, acho que entendem de alguma coisa, sabe porra nenhuma de nada. Aí o cara chega e fala assim, não, porque... o Flamengo faz parte da Libra, a Libra existe para negociar os direitos. Sim, existe. E aí que está a questão, amigo. Mas o cara não sabe nada, não leu o estatuto claramente, não conhece a ação. O que acontece? Vou repetir aqui, já falei outras vezes, vou explicar. A Libra recebe o dinheiro da Globo. A divisão foi acordada da seguinte maneira: 40% em partes iguais para todos os participantes, 30% pelo desempenho no campeonato, tem lá um cálculo, né? E 30% pela audiência. E não se definiu quais seriam os critérios de aferição dessa audiência. Essa mudança que o Landim aceitou, em relação ao contrato passado, o Flamengo deixa de ganhar, ou passa a ganhar, menos 100 milhões de reais. Por ano, 500 milhões em 5 anos, o que dá $500 milhão. Se tem um clube abrindo mão de dinheiro, é o Flamengo, gente. Isso não é uma opinião, isso é uma informação. Eu gosto do informação no nosso esporte. Tem gente que abandonou e tem gente que chegou para trabalhar que nunca fez isso na vida, não sabe o que é. Aí fala bobagem. Então, o que acontece? Como não houve uma definição de como esses 30% seriam repartidos entre os clubes participantes dessa Liga, Libra, e ela resolveu fazer de uma maneira com a qual o Flamengo não concorda, porque ele perde mais dinheiro, o Flamengo entrou na justiça porque essa mudança, essa definição de como o rateio seria feito, segundo o estatuto, precisa de unanimidade. Unanimidade é todo mundo chegar a um acordo e concordar com aquele modelo. O Flamengo não concorda, não tem unanimidade. O Volta Redonda também não concordou. Então não tem unanimidade. E aí o Flamengo tentou em 2 ocasiões, informação do Rodrigo Matos, um diálogo para tentar chegar a um acordo. Sérgio daqui, Sérgio dali e tal. E não houve diálogo. O Flamengo botou na justiça, e a justiça foi que bloqueou o dinheiro, não o Flamengo. O Flamengo não bloqueia nada. Quem bloqueia é a justiça. E por que bloqueia? Porque se você não bloquear esse dinheiro, isso pode levar anos, Thiago. Digamos que daqui a 2, 3 anos sai uma definição e o Flamengo vença. Os clubes já gastaram dinheiro, vai receber quando? Nunca, né? Ou de edição nunca. Correto? Por isso que a justiça bloqueia a verba. É muito fácil entender. É inacreditável que jornalistas profissionais não consigam entender uma coisa tão básica. Você pode até discordar de uma lei. Acho que essa lei não é justa. Ok. Mas se a lei existe, você vive sob digamos, um regime no qual você tem que se adequar a ela. Isso é uma decisão judicial. Uma decisão da justiça. E ela faz isso sempre. Em casos em que há uma disputa por um dinheiro e não se sabe quem vai ser o dono daquela grana ou quem fica com quanto. É meio que um padrão, não é nada de novo. Ah, mas o Flamengo está sacaneando os clubes. Será que o Flamengo está sacaneando ou os clubes querem morder mais dinheiro que seria do Flamengo? Porque se é por audiência, aí ele mostra lá, o Jonas Lima na live lá com o Fabrício, mostra, assim, os números de audiência do Flamengo são um negócio devastador. Ele mostra, por exemplo, Flamengo e Ceará, domingo à tarde na Record, pay-per-view do Premier e Cazé TV. Corinthians e Palmeiras, mesmíssima coisa. Cazé TV, pay-per-view do Premier e Record. O número de visualizações de Flamengo e Ceará, desculpa, não é por causa de Ceará, né? É Ceará e Flamengo, na verdade, o jogo foi lá em Fortaleza, ele é quase 50% superior. É absurdo, é 14 milhões e tudo contra 9 milhões e pouco. É bizarro. É bizarro, assim, o Flamengo dá muita audiência. E no Brasil inteiro. E aí o Flamengo quer, por exemplo, defende a tese de voltar a você usar como parte do critério de medição de audiência o pay-per-view. Porque quando você compra o pay-per-view, você diz o time pelo qual você torce. E aí você tem já uma referência de quem traz mais compradoras de pacote de pay-per-view, correto? E isso foi tirado. E essa é uma forma razoável de você medir parte da audiência. Aí você usa o Cantar Ibope, você pode usar os views na Cazé TV, que é o canal do YouTube que transmite, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, e formar ali um modelo que distribua corretamente o dinheiro. Aí você pode negociar, você pode até, aí uma sugestão que eu daria,
garantir um valor mínimo, ou um percentual mínimo, para os clubes que têm pouca torcida, para que eles mordam pelo menos um pedaço daquilo ali, não fiquem com nada ou quase nada, entendeu? Então você tem aí uma discussão que não deixou de existir. Tentaram enfiar a goela abaixo, o Flamengo está defendendo os interesses dele, gente. A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses dele. O resto que está se falando de briga com o Flamengo e tal, não tem nada a ver com a discussão. É só pirotecnia. Não tem nada que o Flamengo jogar sozinho, tem nada. Até porque não existe liga nenhuma. Não tem liga, gente. Não tem liga. São só 2 grupos que negociam direitos de transmissão. A liga tinha que definir o regulamento do campeonato, cuidar dos árbitros para que sejam bons, padronização de gramado, que não se discute, né? Possivelmente uma liga séria, sem piso de plástico, a divisão do dinheiro do direito de transmissão, né? E uma série de mecanismos, fair play financeiro. E essa liga, Libra, não está discutindo isso. E não vai haver uma liga única no Brasil, é quase impossível, por uma razão muito simples. A outra liga, que é a Liga Forte União, que tem mais clubes inclusive, ela vendeu um percentual, então de 10%, né, dos direitos de transmissão, ela não, mas clubes que dela fazem parte, por 50 anos. Então, por 50 anos, uma fatia dos direitos de transmissão já está comprometida. Isso torna muito mais difícil elas se unirem e negociarem pacotes futuros. Porque o acordo da Libra é por 5 anos. O Flamengo está deixando de ganhar, em relação à temporada passada, 100 milhões por ano. 500 milhões no período. 1 bilhão de reais. Só isso.